Olá! Positividade em Foco está começando mais um dia com vocês e hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. Como vocês estão? Espero que muito bem. O assunto de hoje é muito maravilhoso para variar. Vamos falar sobre liderança positiva, potencializando equipes, empresas e resultados. E a minha convidada de hoje é a Flávia Knop. Ela que é expert em gestão de negócios, em desenvolvimento de pessoas e lideranças, trainer do Gestão Persuasiva, empresária há 12 anos da distribuidora Binário Tecnologia e sócia investidora da empresa de consultoria Merin Erin. Acho que eu falei certo, não sei. Vai ser um bate-papo super divertido, interessante, sobre liderança positiva, para a gente falar sobre esse novo momento, né, das empresas, dos funcionários, dos resultados. Flavinha já está aqui. Oi, Moisés. Oi, Domênico. Oi para todo mundo que está entrando. Vou te chamar, Flavinha. Oi, Olá! Cláudia, boa tarde, tudo E bem? aí, tudo bom? E Quase você? boa Como você noite, né? tá? Tudo jóia, É, é, boa a, tarde é, aí para a, todo mundo. É o horário limite, né? De 6 às 7, assim, é o boa tarde, boa noite, né? Sim, com certeza. Prazer estar E aqui com aí? você, viu, Cláudia? Agradeço aí seu convite, adoro assistir seu quadro, acho super Ah, agradável, agradeço realmente. gratidão. Eu que agradeço você estar aqui. Esse assunto que é muito maravilhoso, né? Liderança positiva, num momento realmente de pandemia, onde o que a gente mais precisa realmente é olhar para esse momento com olhos positivos, com olhos de oportunidade, né? Sim, com E aí, certeza. me conta um pouquinho da sua história, me conta um pouquinho de como é que está sendo sua quarentena, né? O que que a gente pode falar para esse pessoal que vai entrar aqui hoje, que vai participar sobre liderança positiva, próximas perspectivas. Vamos que vamos. Então, eu sou contadora de formação, né, até com CRC ativo, sempre exerci a profissão com a contabilidade gerencial, também sou advogada e tenho algumas especializações aí em departamentos de liderança, de gestão, de administração de negócio, recuperação de empresas, que são coisas que eu sempre gostei de trabalhar e me especializei aí durante vários anos. É, eu tenho uma empresa há 12 anos, eu sou uma referência no estado de Minas Gerais em distribuição de energia fotovoltaica. Essa empresa foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E para mim ela é, na verdade, a grande marca que eu tenho com gestão persuasiva, a grande marca que eu tenho de que realmente a liderança positiva ela dá certo, ela é uma formatação ideal de negócio para quem quer fazer os negócios se desenvolverem, para quem tem uma perspectiva aí de crescer junto com pessoas, né? Porque Travada aqui. Flavinha, vou colocar você de novo, que deu uma travada aqui porque entrou uma ligação. Flavinha? Agora foi.
Nossa, estava difícil, eu tô tentando, tava tentando entrar aí, tava com uma certa dificuldade. Começou a live de novo ou não? Não, não, entrou uma ligação, aliás, assim, Hum. em tempos de pandemia, em que a gente acaba fazendo mais lives, né? A gente tem umas coisas para aprender, né? Devia ter alguma coisa que bloqueasse no seu telefone qualquer outro movimento enquanto está fazendo live, né? Eu coloco até no modo avião, mas se a pessoa te ligar do WhatsApp não adianta, porque o modo avião Pois deixa é, você ficar com Wi-Fi, mas ligação de pois WhatsApp é, ele não bloqueia. pois é. Então, foi pelo WhatsApp. Você quer que eu Enfim, recomece? Será que estava tava. Eu não falando sei se da estava sendo questão ouvido. da. Tava assim, você estava falando da questão da importância desse novo modelo, né, dessa questão da liderança positiva para quem quer realmente trabalhar com pessoas. Na verdade, eu nunca soube que se chamava liderança positiva aquilo que eu já aplicava há muitos anos. Então, na Sim, verdade, eu fiquei sabendo depois que eu tinha uma forma de trabalhar que era uma metodologia de gestão positiva. E isso aí para mim foi muito interessante. Foi algo que me deixou muito. Falando aí com sua mãe. a minha mãe está sempre aqui, não posso não dar um oi para ela. Ontem eu tive que fazer isso na minha live, porque minha mãe estava me reclamando que ela não falou, que eu não falo oi para ela. Desculpa aí interromper, gente. Enfim, e com o tempo, depois de muito tempo, eu descobri que aquilo que eu fazia, na verdade, era sim liderança positiva e que existia Sim, uma metodologia baseada naquilo que eu já fazia. É claro que existiam outras coisas que eram baseadas em pesquisas científicas, outras coisas que eu entendi posteriormente que tinha ainda mais metodologia, né? Que eu podia explorar muito mais, aí mas você que foi eram. complementando, né? Sim, que eu fui ali ao longo do tempo entendendo que eu poderia fazer mais, né? Que eu poderia Sim. expandir aquela metodologia, né? Que eu poderia, inclusive, ensinar outras pessoas a fazerem da forma como eu fazia. Porque como eu achava que era algo meu, que era da minha essência, vamos dizer assim, que era algo que eu fazia daquela forma, eu não sabia que eu podia ensinar aquilo para os outros. Eu achava que eu Sim. era daquele jeito. Eu achava que era tipo assim, tanto que as pessoas realmente falavam, é o jeito da Flávia, né? A Flávia tem um jeito diferente. Mas aí, com o tempo, eu entendi que não era o jeito da Flávia, era um método que eu aplicava sem saber e que, com o tempo, eu descobri que várias pessoas podem aplicar e que é um método que dá muito resultado. Porque a gente pegou ali, por volta de 2018, nós tínhamos uma empresa pequena, uma empresa de garagem, que hoje é a maior do estado de Minas Gerais. Então, Ó, que né, maravilha. uma empresa que era com um porte muito não tão profissional, um porte amador, vamos dizer assim, inclusive de equipe, porque tinha uma dificuldade de Sim. gestão, né? Que a empresa tinha sido iniciada ali pelo meu marido, e na sequência a gente entrou com uma gestão muito mais profissional, entramos com o desenvolvimento de pessoas, entramos com uma outra forma de abordar fornecedores e clientes, e o crescimento não parou. O crescimento não parou. Inclusive agora, durante a pandemia, Cláudia, eu costumo citar esse exemplo, porque é interessante para as pessoas olharem também aí para dentro dos seus negócios e às vezes até para quem não tem um negócio próprio olhar para o lugar onde trabalha e às vezes pensar um pouquinho mais sobre isso. Em Varginha foi declarada interrupção de atividades, né? Ao Sim. público. Interrupção de Sim. atividades ao público. No dia 21 de março, foi num sábado. E eu não trabalho aos sábados, né? A gente trabalha de segunda a sexta. Até então, a gente é uma cidade pequena, a gente estava nem entendendo o que estava acontecendo, né? Inclusive, uma amiga minha do Rio tinha me ligado dias antes e tinha me falado: olha, aqui tá assim, tá assado, como que tá aí? Falou: olha, tudo normal, não tá acontecendo nada. E aí, de repente, no sábado, o prefeito tinha se reunido por uma pressão, às vezes até de promotoria e tudo mais, Sim. e Sim. fez uma paralisação na cidade no sábado, uma coisa muito de repente, e essa paralisação foi anunciada aí pelo prazo de 20 dias. A empresa, nesse dia, eu me reuni com meu marido, a gente sentou para poder fazer planejamento. O que, que nós vamos fazer nesse período com esse status? Porque a gente não pode abrir para o público, mas nós temos outras coisas que nós podemos fazer. A empresa ficou Uhum. um único dia parado, no dia 23 de março de 2020. O único. Foi o único dia que eu dispensei os colaboradores, porque eu fiquei sábado, domingo e segunda, eu ainda não tinha finalizado todas as decisões e todo o planejamento que eu precisava, então não fazia sentido eu expor aquelas pessoas ali a um determinado risco, né? Expor Sim. aquelas pessoas a uma situação onde eu ainda não tinha finalizado o planejamento estratégico. E na terça-feira nós já estávamos operando com tudo que a gente precisava para poder tomar medidas cautelares, né, para ninguém ser exposto Sim. a nenhum tipo de risco. E nós, inclusive, agora no mês de julho, nós já fomos os únicos distribuidores dentro do Brasil, no Brasil, que batemos todas as metas com as nossas indústrias que a gente representa. Ganhamos até viagem Mara... internacional.
que maravilha, gente. Isso merece uma chuva de coração aqui, hein? Ó, isso merece uma chuva de coração. Aperta esse coração aí. Que é exemplo, né, Flavinha? É exemplo para todo mundo, né? Porque É um primeiro isso. movimento que a gente tem numa crise, né, é de ficar desesperado, né? E não, é possível a gente parar, respirar, entender o que está acontecendo e se replanejar, né? E o que é mais interessante é que é possível fazer isso sem pressão. É possível fazer isso de uma forma leve e contanto que haja planejamento. Só que quando a gente fala muito em planejamento, várias pessoas planejam, planejam e não fazem, e outras querem fazer e não querem planejar. É muito importante que a gente entenda que o planejamento e a ação eles estão juntos e que é possível sim, né, fazer tudo isso, inclusive no momento de crise. O que a crise faz é te forçar a ser melhor, né? Então, Sim. o que ela forçou a gente num momento desse, inclusive, é de ser ainda melhor. Nós éramos o segundo do estado durante um tempo, hoje a gente é o primeiro, talvez graças à crise, não sei, né? Então, a gente enxergou uma oportunidade e a gente fez acontecer dentro desse cenário, com muito esforço, com muito trabalho e ajudando os nossos clientes. Inclusive, olha que história interessante, Cláudio. O Gestão Persuasiva já era um projeto, já era algo que acontecia na vida real dentro da Binário, já era uma Sim. metodologia aplicada lá dentro, e ela surgiu num momento onde vários clientes da empresa precisavam de ajuda. Vários clientes que não estavam indo, porque a gente atende somente pessoas jurídicas, certo? Então, Sim. vários clientes, né, vários desses clientes nossos de pessoa jurídica ficaram apavorados dentro desse cenário de crise. Né, ficaram ali precisando de ajuda, querendo um socorro, querendo uma atenção, querendo uma mão amiga, se vendo ali não tendo se planejado tanto, sem caixa, precisando ali de um suporte, precisando de alguma coisa. E o que eu fiz nesse momento? Quando surgiu Gestão Persuasiva, inclusive a gente fez um acordo lá dentro da empresa, daquelas contas que eram as maiores contas nossas de clientes, e eu disponibilizei de dar mentoria para os meus clientes, porque é claro que o sucesso deles é o meu, né? Com Então, certeza. disponibilizei totalmente de contribuir, e isso foi feito, de ajudar várias pessoas que precisaram de orientação, precisavam tanto de orientação financeira, porque eu tenho uma expertise muito forte na área, né, tanto administrativo. Então, tudo que pode ser feito dentro desse cenário, que né, a gestão persuasiva surgiu nisso, e as pessoas foram, num cenário de crise, elas foram ajudadas e a gente cresceu, né, dentro de um momento onde talvez várias pessoas teriam fracassado, né, não teria surgido esse efeito, talvez. Maravilhoso, gente. Você viu a chuva de coraçãozinho que subiu aqui do lado, né? Adorei, adorei. Não, tem que ser, porque um primeiro movimento é entrar em pânico, né? Então, não adianta entrar em pânico, o pânico não vai levar você para lugar nenhum, né? Só para um buraco mais fundo, né? Então, esse olhar, e aí, o que que é o olhar positivo, né? Primeiro é aceitar tudo que está acontecendo, né? Você não tem controle, né? Não foi uma coisa planejada, né, Flavinha? Ninguém planejou um Covid, né? Vem cá, Com Covid, vamos, certeza. vamos pegar esse mundão aí, né? Não rola isso. E aí você pegar isso, aceitar o fato e ver, tá, e agora? Daqui para frente? Né? O que que eu vou fazer? Como é que vai ser com meus funcionários, né? Então, eu sempre gosto muito de ouvir essas histórias, porque são exemplos para a gente não desistir, para a gente pensar, numa próxima vez, eu já aprendi, já vi outros exemplos, funciona, vou fazer melhor, vou poder também, né, ter meus resultados e sem desistir, né? E, Porque Cláudio, realmente não dá para desistir. jamais. E é interessante a gente entender qual que é a ótica, o contexto da liderança agindo nesse momento. Porque a gente tem, né, a liderança positiva, que é muito importante, a gente tem a liderança informal, que é uma liderança de quem não tem cargo nenhum de hierarquia, né? Não tem Sim, ali um cargo de administração, de gestão de pessoas dentro de uma empresa, mas são aquelas pessoas que tanto na empresa quanto em casa administram vidas, né? São pessoas é. influentes, são pessoas capazes de gerar um movimento, né? São pessoas que geram ali um movimento de seguidores, né? Que tem pessoas que a seguem, sendo líder ou não, dentro de uma empresa, Sim. dentro de casa, em qualquer ambiente. E são essas empresas, são essas pessoas que fazem a diferença, né? Existe um estudo, né, feito pela Universidade lá dos Estados Unidos, que 80% das grandes mudanças realizadas dentro das instituições são realizadas não pelos líderes, mas pelas lideranças informais. Né? Que são Sim. essas pessoas que talvez não tenham cargo de gestão, que estão ali de uma forma, que são pessoas que fazem a diferença, mas fazem a diferença por protagonismo. Então, Que nesse já tem o momento de dom, né? crise,
E talvez eu acredito muito em liderança adquirida, sabe, Cláudia? Eu acho que Sim, existe sim a questão do dom, existe pessoas que já nascem com fervor dentro de si, mas isso mal utilizado, isso com excesso de energia, talvez não seja nem levado para a forma correta. A pessoa já nasceu é ali verdade. com aquela garra da liderança, mas não sabe como aplicar. Então, na verdade, é muito mais fácil você adquirir essa liderança, você conseguir desenvolver ali aptidões ao longo do tempo, ainda que você não tenha nascido com um comportamento que você considera ideal, porque tem pessoas que às vezes se consideram tímidas, né? Se consideram ali fora de um padrão de comportamento e falam, eu nunca vou ser um líder. Só que essa liderança, na verdade, ela está vinculada a uma atitude sua, a uma decisão. A liderança, ela é uma decisão. Então, a partir Sim. do momento que você decide que você vai ter atitude, que você vai em frente, que você vai protagonizar, que você vai liderar, que você vai influenciar pessoas, a partir desse momento você mudou a sua vida, né? A partir desse momento você é um líder. E isso aí não tem nada a ver realmente com a questão da hierarquia, que é o que eu realmente acredito e é o que durante muitos anos eu vi acontecer, não só dentro da Binário, não só dentro de outras instituições que eu acompanhei, que essa liderança informal, ela é uma liderança que tem muita força. E a gente percebe isso até dentro de casa, né? Porque às vezes quem tem É. a maior influência dentro de casa nem sempre é o líder da família. Porque dentro de casa também existe uma hierarquia, né? Que existe ali quem é o gestor, né? Quem é o provedor. E muitas vezes pode ser o homem, pode ser a mulher, não importa. Mas às vezes quem tem a maior influência não é esse provedor. Né? Então a gente chama o provedor do gestor, né, do lar, É. ele é quem tem o cargo, e talvez quem vai ter a maior influência não seja a mesma pessoa que tem essa, no caso seria a liderança informal. É o que a gente vê acontecer. E a liderança é o que realmente muda vidas. Porque quando a gente enxerga um cenário igual, por exemplo, o coronavírus, quando a gente enxerga um cenário de incertezas, de muitas mudanças, e isso gera muito medo, são pessoas que têm protagonismo, atitude, que estão se colocando à frente. Porque o medo ele não vai deixar de existir. Você não vai deixar de ter medo. Sim. Na verdade, você vai com medo mesmo, né? E você É. vai ali entendendo que você tem a responsabilidade e que se você não fizer, nada vai acontecer sem. Aliás, muita coisa pode acontecer se você não fizer nada, né? Mas É. possivelmente não vai ser o que você quer. Então, se É. você quer que coisas específicas aconteçam na sua vida, a atitude tem que partir de você. Porque se você não fizer nada, você vai para qualquer lugar e talvez não seja o lugar que você quer. Isso é muito importante, né? Por isso que a Muito liderança importante. é tão importante. E aí você está falando de uma coisa que é importante também e talvez principalmente, né, antes de levar para uma empresa, né, você ser líder de você mesmo, né, de saber, né, isso que você falou do caminho, qual o caminho que você quer e tal, isso começa antes mesmo de você estar dentro de uma equipe, né, é a sua liderança, a sua autoliderança, né, o que a gente fala do líder de si mesmo, né. Mas toda vez que a gente começa a fazer até um desenvolvimento de liderança, eu já fiz alguns processos, e a primeira coisa que a gente trabalha para desenvolver alguém que vai liderar outras pessoas é justamente a autoliderança. Alguém que não é capaz de liderar a si mesmo, né, que é capaz de gerir a si mesmo, não tem capacidade para gerir o outro. Aí você vai falar assim, então é porque a liderança é através do exemplo, Flávia? Também, mas é porque ela é através muito do autoconhecimento. E essa Sim, autoliderança, ela acontece através, né, da quantidade que você se conhece, da quantidade que você se aceita, da quantidade que você se busca, né? Então, a partir desse momento, a hora que você atinge isso, aí sim você está preparado para gerir pessoas. Aí o método que você vai utilizar para poder fazer isso, se seja liderança de transformação, liderança positiva, liderança servidora, talvez esse método vai ser inexpressivo diante da sua atitude de fazer as coisas acontecerem. Porque metodologia hoje, sabe, Cláudia, existem muitas. E a é gente verdade. existem milhares, né? Passo a passo, formas de fazer as coisas. O que realmente vai fazer a diferença é você tomar a frente, ter a atitude de fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma que você não fez antes, de uma forma que você não experimentou. É um risco, né? E a liderança é isso, é você se É. arriscar. Porque se for para fazer tudo igual, você deixa outras pessoas fazerem, né? É uma zona de conforto, inclusive para você poder culpar outras pessoas do insucesso, né? Quando a gente É deixa outras verdade. pessoas tomarem a frente por nós, né? Muitas pessoas dizem, eu não gosto de liderar, né? Prefiro ser liderado. É porque, na verdade, muitas dessas pessoas acham mais confortável, no momento em que deu errado, falar, poxa, meu líder é ruim, meu líder tomou Sim. decisões ruins, Por né? que que Meu você pai fez isso, né? Porque meu líder é mandou, né?
Dentro de casa, meu pai decidiu isso por mim, as pessoas É, decidem por mim e tomaram decisões ruins. Só que, na verdade, a decisão deveria ter sido de você, e em muitos momentos, até dentro da é. empresa, você tem a capacidade de influenciar e você tem a Sim, capacidade de colaborar com o volume ali de decisões e de dados que as pessoas têm para poder tomar essas decisões, e às vezes você se omite justamente para não ser responsável. Então, a liderança sim, ela tem essa carga de responsabilidade, ela tem esse peso de você tomar a frente com responsabilidade. E não é todo mundo que está disposto. Por isso é que verdade. a liderança é uma decisão. Eu falo, ser líder é você decidir ser líder. Não tem a ver com o método que você escolheu, não tem a ver com a É. forma como você escolheu de fazer isso. Tem a ver com a decisão que você tomou e do quanto você está certo do que você quer fazer. Porque o método, né, é o que você falou, tem muitos e cada vez vai surgir mais métodos, né, diferentes, mais estudos e tal. Então você vai aprendendo, você vai se atualizando, você vai aprimorando, né? Você mesmo começou o nosso bate-papo aqui falando que você já tinha uma liderança positiva sem saber, né? Isso é muito É, maravilhoso, né? Que alegria você se reconhecer nesse método e pegar mais coisas para aprimorar mais ainda, né? Outra coisa que você falou que é muito importante e aí que eu acho que vem dessa das pessoas que preferem ser liderados, né? É o autoconhecimento que você estava falando, né? Quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente não tem a capacidade de ser líder de nós mesmos, a gente prefere que o outro comande a nossa vida para não ter o trabalho de sair da zona de conforto, para botar a culpa no outro, né? E aí a gente vai se omitindo, e a gente vai deixando a vida levar a gente, né? Outras pessoas comandarem a nossa vida, né? E uma coisa que eu acho importante a gente falar: o medo não vai deixar de existir nunca, né? Energias, sentimentos de baixa frequência, ruins, não vão deixar de existir. A gente é que vai passar a aprender a lidar melhor com eles, né? Na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, né? Mas essa questão do escolher ser líder é muito importante, né? Sem dúvida. E assim, entrando mais até no a fundo na questão da liderança positiva, é importante a gente até entender que o líder positivo não é o cara alegre, não é o cara que Ah, chega, né, dando 1 milhão de bom dias para todo mundo e que chega ali com a energia lá em cima. Às vezes essa pessoa ela tem um outro modelo de comportamento que a gente precisa sim, respeitar, mas o método que ele usa é o da liderança positiva. A liderança positiva ela traz outros contextos que não é essa questão só da mentalidade positiva que, né, é uma das partes da liderança positiva que cabe sim dentro é uma das partes do método, mas não é a maior parte do método. Né? Eu sim. acredito que a maior parte do método da liderança positiva é justamente a abordagem, é a forma como a gente lida com pessoas, né? Aí eu trouxe aqui até 3 passos para a gente poder entender um pouquinho mais isso, que são os 3 passos que eu considero que são os principais, que é o de ouvir Vamos na lá. essência, né, Cláudia? Que eu Sim, acho que é o básico, porque o líder que tem a capacidade de fazer essa liderança positiva é uma pessoa aberta a ouvir, é uma pessoa aberta a entender o outro de uma forma mais profunda. Nem sempre vai haver uma concordância, porque isso é normal, mas a necessidade de ouvir é você entregar para o outro até um pertencimento. Você mostra para o outro que é, ele pertence. Porque às vezes, quando a gente não ouve as pessoas se sentem fora, se sentem excluídas, fora de sim, contexto. E isso aí gera uma desconexão, gera uma quebra de confiança, gera uma quebra realmente de identidade ali com aquela empresa e com aquela outra pessoa que está ali na frente, que no caso é o líder. Então, o líder positivo, ele é sempre aquela pessoa que tem uma abertura muito grande para ouvir. Ele vai ouvir, ele vai digerir aquilo. Pode ser que não dê uma resposta naquele momento, não interessa, mas ele é sim sim. uma pessoa aberta para ouvir, é uma pessoa aberta ali para diálogo, né? Eu acho que talvez para mim é uma das questões principais. Isso que você falou é muito importante, né? Porque isso é ter empatia, né, pelo funcionário, né, pela sua equipe, né? E aí você falou uma outra coisa mais importante ainda. Você não precisa concordar com o que tá. A portuguesa tá aqui louca para participar, você já percebeu, né? Você não precisa concordar com o que está ouvindo. Você precisa entender o que está se passando com a pessoa, né? E ouvir na essência é isso, não é julgar o comportamento ou o que o outro está te contando, né? Tem uma diferença muito grande entre ter empatia e ter simpatia, né? A simpatia você tem afinidade com a pessoa, né? Mas empatia não, é só você ouvir e se colocar no lugar do outro e entender por que aquilo está acontecendo. Aquele comportamento na equipe, agora eu entendi.
por que que fulano não está conseguindo chegar no horário. Porque, né, de repente, a gente não sabe onde que a pessoa mora, né? E aí vai o pertencimento, né? Pertencimento online. É mais importante ainda, né? Você não sabe como é que a pessoa tá em casa, se tem um lugar para botar o computador, se tem internet, se tem computador, se tem 10 pessoas na casa, se tem uma, se tem, né? Se tem 4 gatos como eu. Né? O que está rolando na sua casa que faz você continuar se sentindo pertencente àquela equipe e podendo produzir, né? Então, acho que a empatia vem muito isso, o ouvir na essência é Até passo o um segundo passo. importantíssimo. O segundo passo é até justamente esse, é se colocar no lugar do outro. Mas isso aí é muito interessante, sabe, Cláudio? Porque quando a gente pensa que empatia é se colocar no lugar do outro, a gente também tem que entender que esse lugar nunca vai ser ocupado por inteiro. Então, por Sim, exemplo, eu posso sim tentar te entender e posso sim buscar uma forma de entender qual é o seu lugar e o que está acontecendo com você, só que a sua história pertence só a você. O que você exatamente. vive, eu nunca vou conseguir entender isso por completo, porque você tem toda uma história que você carrega, você tem muitas coisas que estão por Sim, trás do que está acontecendo com você, que nem que eu viva, se eu viver outra vez, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente saiba que a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas que isso aí também não faz com que a gente tenha uma liberdade ali, às vezes, para julgamento. Porque às vezes a gente se coloca no lugar do outro e fala assim, eu não faria isso de jeito nenhum. O que adianta você se exato. colocar no lugar do outro? Mas é isso da opinião, né? Isso não é se colocar no lugar do outro, né? Isso que você Mas isso falou acontece muito, muito. muito. As pessoas se colocam no lugar do outro e falam: se tivesse acontecido a mesma coisa comigo, eu faria diferente. É. Se tivesse acontecido Não, a ou mesma no coisa comigo, caso, eu tomaria outra atitude. agora que você me contou, por que você não faz isso, isso, né? Mas na verdade, o que você tem que entender quando você se coloca no lugar do outro é que a sua história é a sua história. A forma como você vê o mundo, a sua lente é só sua. Você não pode Sim, pegar tudo que você viu até hoje e passar para outra pessoa. A muito tecnologia maravilhoso isso. evoluiu, mas nem tanto. Então, na Nem tanto. verdade, a gente consegue sim se colocar no lugar do outro, mas não em 100%, sabe, Cláudia? A gente consegue Sim, ter esse entendimento, ter essa profundidade, mas com esse respeito. E sempre evitar o julgamento. Isso aí, eu sei que o julgamento é até natural do ser humano. Às vezes na cabeça da gente sim. fica um diabinho, né? Falando, meu Deus, como ele Já, fez já, isso? já Eu vem não pronto aquele faria. pensamento, né? Gente, pode ter o diabinho, mas controla a boca, não tem problema ter o diabinho. É, Se acalma, porque na verdade, à medida que você faz um exercício, inclusive, de se colocar no lugar do outro dessa forma e respeitar que o lugar dele é o lugar dele, e sim, que o seu lugar é o seu lugar, porque vocês têm histórias diferentes e olharam sim. o mundo através de lentes diferentes. A partir desse momento, você vai conseguir ser uma pessoa, um líder, eu posso dizer que é um líder positivo, porque vai ser uma A vida é pessoa positiva. que vai conseguir enxergar as coisas de uma forma Sim, melhor, de uma forma, eu não vou dizer que é uma forma positiva, mas eu vou dizer que é uma forma mais coerente, porque quem quer se colocar no lugar do outro de uma forma integral e acha que isso realmente é possível, eu de verdade, Flávia, acredito que está desconectado com a realidade, porque o que você é. viveu não me pertence, eu não sei o que foi, por mais que você me passe dias me contando a sua história, Nunca todos os seus saberei, sentimentos não me pertencem. Inclusive numa empresa é, mais impossível ainda, né? Porque existem é. ali limites muito mais profundos do que nos relacionamentos. Então essa profundidade, ela inclusive é muito mais difícil. Sim. Eu uso uma frase que está sempre na minha cabeça e já uso essa frase há algum tempo para poder realmente abstrair do julgamento, né? Abstrair do comentário. Porque realmente a gente nunca vai saber, né, o que o outro está passando. E o que ele está contando, o que a pessoa está contando para a gente, já é uma interpretação do que ele está vivendo. Né? Não é a É. vivência em si. Né? Então, quando a pessoa fala alguma coisa e ainda vem algum pensamento tosco de julgamento, eu volta e meia eu já falo assim, que interessante ponto de vista. Que interessante ponto de vista. Porque, para lembrar realmente essa questão da lente, né? Isso que você falou é incrível. A gente tem lentes diferentes, né? Você vê, eu tenho um irmão gêmeo comigo. Meu irmão é meu irmão gêmeo. Somos pessoas completamente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmos problemas, mesmas alegrias, mesmos tudo. Duas pessoas diferentes.
Então, por que que você acha que você vai resolver a vida da outra pessoa só porque ela tá te contando, né, aquela situação ou tá te botando a par de uma questão? Não vai resolver, gente. Tá? Escuta, né? Então, adorei. Primeiro passo, então, ouvir na essência. Segundo passo, empatia com respeito. Com certeza. E o terceiro passo eu considero ele também super interessante, porque na verdade não adianta a gente ficar em teorias e em gentilezas também sem ação. Então o terceiro passo é de movimento. Faça o melhor com o que você já tem. Para de achar que você precisa de muito mais coisas para sair do lugar. Então, com o que você já tem hoje, faça alguma coisa. Faça o seu melhor com o que está nas suas mãos, com o que está no seu controle, com o que está no seu poder. Não espere nada mirabolante ou coisas que vão demorar um mês, 2 ou 3 para você poder sair do lugar. Pode demorar um mês? Não tem problema. Daqui a um mês você muda a estratégia. Você vai fazer agora com o que você tem. Daqui a um mês, se você tem ferramentas melhores, você vai fazer melhor ainda. E se depois de mais um tempo você puder fazer melhor, você vai fazer melhor ainda. Mas você não pode esperar um cenário perfeito para poder fazer alguma coisa. Se eu tivesse esperado o cenário perfeito para poder tirar a binário de onde ela estava, ela nunca seria a binário que ela é hoje. Porque isso foi uma construção. Foi um degrau por vez. E, na verdade, foi feito com o que eu tinha, eu fiz alguma coisa. E é isso que a gente tem que ter essa visão muito clara, essa ideia muito correta de que a gente precisa ter todos esses movimentos de planejamento, de empatia, de comunicação, que é muito importante a gente ter essa habilidade de melhorar a comunicação da gente. Só que nós não podemos ficar em um mundo teórico e não implantando o que a gente faz no nosso dia a dia, seja, né, dentro da nossa empresa, seja dentro da nossa casa. Eu acredito que, inclusive, que todo conteúdo que é aprendido e não é aplicado é lixo mental. Então, né? Então, para quem Com está aqui certeza. hoje, o pouquinho que está aprendendo são 3 passos super simples. Você está aqui com a gente online, né? A Nil entrou aí, é um prazer. Tá aqui online com a gente. Aplica, são 3 coisas super práticas. Não permita que isso vire um lixo mental. Pelo contrário, Sim. aplica isso aqui na saída, porque a gente precisa dessa atitude, desse movimento, dessa ação para a nossa vida acontecer. A vida acontece com ação. A vida não acontece com lives, a vida não acontece com conteúdos na internet, onde a gente sai e simplesmente não aplica absolutamente nada. Mesmo que seja um curso mais caro, presencial, a Sim. faculdade mais cara, a pós-graduação na melhor instituição, nada disso faz sentido se você não tiver a capacidade, a intenção, a vontade e a força para aplicar e colocar isso em prática. A prática é o que move o mundo e você tem que ter a intenção real de fazer isso na sua vida, seja com o que for. Comece sempre com o que você já tem. Você está aqui hoje, recebeu 3 passos para a liderança positiva, que não tem a ver com hierarquia, tem a ver com protagonismo de vida. Pegue esses 3 passos, ouvir na essência, se colocar no lugar do outro e fazer o melhor com o que você já tem. Coloque isso na sua vida agora, não espera mais. Já faz isso com o que você já tem, não precisa mais nada e muita coisa já vai se transformar na sua vida. E você vai perceber que você não precisa de 1 milhão de coisas para fazer alguma coisa mudar de verdade e conseguir resultados maravilhosos. Você consegue fazer muito com o que você tem, mas você precisa de atitude. Maravilhoso. E confiança, né, Flavinha? Porque acho que a confiança está dentro dessa atitude, né? Acreditar que você realmente já tem muita capacidade, muita informação, muita ferramenta para você colocar em prática, né? E ir, né? Porque o que eu vejo às vezes, muitas vezes, na verdade, né? É que as pessoas têm um pânico de, né, fazer um curso e falam, nossa, mas é muito detalhe, é muito difícil, eu não vou conseguir. E pronto, trava. Aí vira um especialista em fazer workshop, né? Em participar de workshops, né? Não fazer, participar, né? Vira ouvinte de cursos, né? Então, isso que você falou, né? A ação, o movimento é muito importante. E, gente, olha o que a Flávia falou, presta atenção. Ela não mandou ninguém aqui fazer uma ação uau, incrível, para resolver a vida assim de uma hora para outra. Ela falou para começar com o que já tem. E ela falou, daqui a um mês, se você quiser mudar a estratégia, você pode mudar. Então, olha quanta dica boa, né? Você pode mudar a cada momento que você quiser, que você achar que deve, que for melhorar aquilo que você já começou. Mas começa. Quantas pessoas, quantos clientes você tem, e eu também, né, já atendi,
de pessoas que tinham várias coisas maravilhosas pela frente e que não começavam. Por medo, por, sei lá, achar que não estava bom, né? Que tinha que estar mais perfeito, ou que não era líder, que não tinha aquela atitude que a gente está falando aqui, né? O que não sabia fazer, né? Não, é essa questão que você está dizendo da aceitação e da confiança, Cláudia, eu acho que tem a ver com o início da nossa conversa, onde a gente Do falou sobre a autoconhecimento. autoliderança. Porque, na Sim, verdade, isso tudo tem a ver com a sua decisão. Isso tudo tem a sim. ver com o quanto você quer ser responsável pelas coisas. Porque a partir do momento que você decide que você vai assumir a responsabilidade, você também melhora seu índice de confiança, você se aceita, você se desenvolve. Porque, na verdade, o nosso autoconhecimento, né, ele está vinculado aí a muitas coisas. E a gente não tem capacidade nenhuma de liderança se a gente não se conhecer. E não tem como a gente se conhecer sem confiar naquilo que a gente, né, que a gente está desenvolvendo a respeito da gente, porque não existe, por exemplo, uma vez uma pessoa até me perguntou sobre isso, viu, Cláudia? Até é interessante falar. Falou assim, Flávia, eu me conheci e me detestei. Oi? E agora, né? O que que eu Flávia, faço? eu me odeio. Meu Deus. Então, e o que caiu, né? Qual que é o contexto disso? Liderança positiva, porque na Sim, verdade não existe ninguém que tenha tão pouco. Não existe ninguém que tenha tão pouco para se odiar, para não gostar de nada em si mesmo. Então, na verdade, você tem que mudar a forma como você se vê, está se conhecendo? Ok, agora vamos partir para uma mudança que é necessária, a forma respeitosa que você precisa se olhar. A forma respeitosa que você precisa enxergar você e às vezes até outras pessoas, porque a lente que a sim. gente se vê, a gente vê o mundo, né? A forma É como a gente verdade. faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. É Então, verdade. é muito importante que a gente entenda isso e implante isso de verdade na vida da gente, implante essa mudança de aceitar, de fazer as coisas de uma forma diferente para poder assumir essa liderança. Acho que tem muito a ver com o que você estava falando sobre aceitação e confiança. E de forma leve, né? Porque, nossa, chegar a dizer que não tem nada de mim que você goste, né? Que eu gosto e eu me odeio, é muito forte, né? O que que será que gerou isso, né? O que que será que essa pessoa passou, né? Ou não passou, né? Quais foram as expectativas que ela mesma criou e que não aconteceram? E por que que será que não aconteceram? Que gerou essa percepção, né? Porque realmente, todos nós temos talentos, todos nós temos capacidades. A questão é a gente realmente colocar isso em prática, olhar para a gente com esses olhos de enxergar nossos superpoderes, né, nossos dons e entender onde que a gente pode aplicar isso, né? Porque realmente chegar um momento de falar eu me odeio é punk, né? É brabo. E Será que não tem nada, né, na sua vida que você goste, né? a liderança positiva, ela trata justamente isso, sabe, Cláudia? Tanto em casa quanto no ambiente profissional, você tem ali a Sim, possibilidade de estar sempre olhando por essa ótica. Quais são as minhas maiores habilidades? Quais são as minhas maiores competências? E você estar aí o tempo todo trabalhando em alta performance dentro daquilo que você já é bom. Porque eu sempre dou esse exemplo a respeito da época que a gente, né, estava ali na escola, que a gente era criança, e que às vezes você tinha ali uma aptidão para matemática e tinha dificuldade com português, e os nossos pais ali direcionavam a gente justamente para aquilo que a gente tinha dificuldade. E aquilo que a gente sim, já era bom ficava esquecido. Então, aquilo que você já era bom e que você podia ali ficar repetindo um 10 e podia aprofundar e podia ser o melhor do mundo naquilo, aquilo ficava esquecido. Aí pouco importa se sim. aquele primeiro 10 seu virou um 8, porque já está na média. E aí a gente é puxado para essa mediocridade, sabe? Porque aí na matemática que você, né, seja lá qual disciplina, que você não era tão bom, você estava ali num número ruim, né, numa nota ruim, e você consegue chegar na média, aquilo que você era bom, você ficou na média Sim. também, e você vai conduzindo assim
né? Então a gente é ensinado já a fazer as coisas dessa forma. A gente já vem de Exatamente. muito tempo com uma mentalidade que joga a gente para esse medíocre. Então, quando a gente vai até fazer um processo de liderança com as pessoas, vai fazer um processo de desenvolvimento pessoal, vai fazer qualquer tipo de desenvolvimento até de liderança mesmo, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam, o que eu preciso melhorar? A pessoa não tem uma. Já tá Ela. treinado, né, tipo, no passado, né? Naquele Sim, a gente boletim tem. vermelho. A gente tem essa memória, porque realmente a gente fazia, para quem tinha a oportunidade de fazer aula particular, fazia aula particular da matéria que era ruim. Ninguém fazia aula particular para Sim, ser o bonzão naquilo que já era bom, né? Para sim, ser alta performance. verdade. Ninguém fazia. Né? Eu desconheço, né? Hoje eu aplico isso com minhas filhas. Elas têm a oportunidade, né? Eu tenho duas filhas, elas estão tendo a oportunidade de serem educadas de uma forma diferente. Que meu marido sempre se assusta. Ele fala, eu acho que você. Será? Será? Mas é uma forma diferente, porque para Não, poder. mas é importante para elas perceberem que aquilo que é bom, que elas já estão com nota boa, elas têm que melhorar mais ainda, né? Continuar nesse padrão. E não, como você falou, voltar para mediana porque tem uma coisa que está ruim e que precisa subir, né? Esquece esse que está bom e foca no que está ruim, né? Não é isso, Então né? Eu me nós lembro trazemos. sempre. Desculpa, pode falar. Então, pode falar, pode falar. Então, nós trazemos sempre essa carga, sabe? Trazemos Sim. essa carga do passado, da forma como nós fomos educados. É claro que nossos pais fizeram melhor com aquilo que eles tinham, eles não têm. Não existe culpa, viu, gente? Eu fui educado errado. Claro que não. Eles fizeram com o que O- eles tinham quando eles. Vamos pensar em contexto, em épocas. Eles fizeram o melhor que eles tinham naquele momento. E hoje a gente Não, faz o mas melhor que a hoje gente tá tem também com o no que a momento que a gente gente tem. está, É. né? Porque, Eu inclusive, não ouvi são uma todas as frase pessoas. ouvi uma frase do Tadashi outro dia que ele fala que é o seguinte: os pais são os culpados sem culpa. É verdade. Porque eles são culpados sem ter culpa, porque todos os pais e mães, né, e avós e tal deram sempre o melhor para os filhos, para os netos, que era o que eles sabiam, né? E nós vamos continuar a fazer isso, né? E É nós porque continuaremos a ser os culpados sem culpa. porque é importante a gente pensar, voltando até quando a gente falou sobre olhar se colocar no lugar do outro, a gente tem que entender que esses pais, que essas pessoas, que esses líderes, eles olham com a lente que eles têm. Eles têm uma Sim, visão baseada na história deles. Então é muito difícil que você saiba se você teria feito diferente do seu pai, porque você não viveu a história dele. Ele é meu exatamente. pai, é minha mãe, mas eu não sei toda a história deles, eu não vivi isso. Né? Sim. Hoje eles fazem parte da minha história, mas a minha história eu sei ela por completo. Eles, né, eu sei uma parte dela, né? E eu não vivi tudo aquilo com eles. Mas Sim. enfim, a gente traz realmente todas essas memórias, né, das nossas vivências, de tudo aquilo que a gente, né, passou ao longo dos anos, seja na escola, seja no trabalho, porque a gente vem realmente aí, inclusive de feedbacks dentro de instituições, onde a gente vem trabalhando ano após ano, período após período, gaps, né, que nada mais é do que Sim. deficiências, pontos fracos. Então, você chega numa devolutiva com um colaborador, né, antigamente as pessoas já chegavam e falavam, agora você precisa melhorar isso e isso. E assim, e às vezes a pessoa era muito boa. Às vezes a pessoa ela tinha um desempenho extraordinário, ela merecia 1 milhão de elogios. Mas o que era falado? Você precisa melhorar nisso, mesmo aquilo não fazendo sentido para a função que aquela pessoa ocupa. Sim. Aí Às vezes a palavra feedback virou sinônimo de terror, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar que a gente precisa desenvolver características e habilidades que façam sentido para a gente. E é isso que a liderança positiva trata. Então, você já tem características ali que são importantes para você e que você já tem força com elas. E você vai potencializar aquilo que faz sentido. Porque, inclusive, se você é bom em uma coisa que não faz sentido, você não está chegando em lugar nenhum, você vai precisar rever qual habilidade você vai usar. Porque nós temos muitas. Você precisa selecionar qual habilidade você vai usar naquele momento. Qual habilidade faz mais sentido? Qual habilidade vai te levar mais longe? Né? Qual habilidade vai te trazer resultado? Alta performance, gente, é você utilizar o que você tem para alcançar um resultado. É Sim. resultado. Alta performance é quanto resultado você alcançou. Se for muito, é alta performance. Se for pouco, é simples.
Parece uma coisa esdrúxula, mas é isso. É, Então, na é, verdade, você tem ali uma pessoa infinita de habilidades, é verdade, a gente tem muitas, a gente às vezes tem uma dificuldade de enxergar isso, porque a gente tem realmente essa memória de olhar para aquilo que a gente não é tão bom, a gente tem essa memória de, né, às vezes até com o cônjuge, que, né, em brigas que só sim, falam daqueles pontos mais negativos, no é. trabalho, daquele colega que enaltece seu defeitinho todo dia te cutucando. Então Todo você dia. Aí você fica com essa memória dos seus pontos negativos. Só que, na Sim. verdade, você tem uma riqueza dentro de você que é quase infinita e que você pode utilizar essas habilidades em N momentos que vão fazer sentido para você desenvolver realmente a alta performance, para você performar, melhorar os seus resultados de uma forma mais ampla, digamos assim, né? Então, e a liderança positiva, o grande diferencial dela para todas as outras lideranças é justamente esse enfoque com o que você já tem. Faça com o que você já tem. Desenvolva, acredite no que você já tem. Não fique ali buscando esse desenvolvimento de gaps. Não fique ali batendo na tecla daquilo que te falta. Porque isso aí vai Sim. te demandar muita energia, pode te dar uma fraqueza, pode te dar um desânimo, pode fazer você desistir. É claro, Não, Fábio, mas eu sou muito persistente. A pessoa e pode pode achar que eu sou muito aumentar, inclusive, persistente. a queda de resultado da empresa, né? Pode aumentar o turnover da empresa, de troca de funcionário. Então, às vezes, você conhecer o seu colaborador, as pessoas, né? Quais são os pontos positivos, quais são as forças, o que eles são bons, né? Vai facilitar você a encaixar eles no melhor momento deles dentro da empresa, que aí todos vão poder ter a possibilidade de lidar com alta performance, né? Porque quando você tem a habilidade certa para fazer aquele trabalho, você tem alta performance, né? Você desenvolve alta performance com mais facilidade. E aí você tem resultados melhores, você fica melhor na sua equipe, você tem felicidade, você tem melhor produtividade. E aí não tem como você ter um feedback ruim, né? A questão, às vezes, que eu via muito, eu trabalhei numa época no varejo, e eu via muito turnover altíssimo, era 75% na época. Isso é muito alto nas lojas. Por quê? Porque a entrada dessas pessoas nas lojas, no varejo, era feita errado. Você nem sabia para que servia aquela pessoa às vezes entrava nem sem saber o que ia fazer, o que não ia. Era só para ganhar um Uhum. dinheiro, né? Para ocupar aquela necessidade básica do dinheiro, da sobrevivência, e a pessoa não se encaixava e saía. Então, era ruim para a pessoa, era ruim para a empresa, era ruim para tudo, né? E é interessante, Cláudia, porque muitas pessoas se sentem capazes e persistentes o suficiente para desenvolver N gaps. Então a pessoa tem Sim, ali várias deficiências e vira assim e fala assim: não, pode me falar o que eu preciso melhorar, porque eu vou melhorar. E às vezes a pessoa realmente melhora. Só que é muito sim. importante que a gente preste atenção em uma coisa. A sua facilidade de desenvolver coisas que você não é tão bom, ela pode existir, mas ela tem tempo, ela tem prazo de validade. É Sim. muito provável que você não consiga ser essa pessoa durante muito tempo, porque você tem uma essência, você tem um comportamento que não é que você nunca vai mudar esse comportamento, não é que exista um comportamento padrão, uma forma de bolo onde você se colocou. Eu não acredito que isso exista, só que você tem uma essência. Você é uma pessoa, né? É alguém existe dentro de você uma alma, existe uma pessoa que você Sim. representa, né? Vamos dizer assim. É. E quando você se esforça muito para poder desenvolver coisas que talvez Para se façam mais sentido encaixar para a ali, né? empresa, que façam mais sentido para a empresa do que para você, que faça mais sentido para o seu cônjuge do que para você, que faça mais sentido para os seus amigos do que para você, você até Sim. consegue, mas isso reduz o seu nível de felicidade, isso reduz né, você fica uma pessoa às vezes até sem identidade, uma pessoa sem Sim. autenticidade. Isso aí, por mais que você acredite que você está se desenvolvendo em determinado ponto, você está diminuindo a sua performance em outras coisas. Por isso que a liderança positiva, ela trata justamente isso, para você ser É. muito melhor com aquilo que você já tem. E não ficar ali insistindo em coisas que possivelmente vão te levar para resultados minimalistas, né? Resultados Não, piores. e você acaba sendo uma pessoa incongruente com você, né? Então, essa coisa de dizer, ah, vamos separar o lado pessoal do lado profissional. Não existe isso, né? Você tem a sua essência, tem a sua história. Se você estiver fazendo esse esforço que você falou agora para se encaixar num momento da empresa, vai ter um momento que você vai cansar mesmo, porque vai te incomodar, vai ser incongruente com quem você é, né? Com o seu autoconhecimento.
E aí eu falo, aí você tá só aumentando aqueles buraquinhos internos para preencher os buracos externos, né? Não existe guarda-volumes para você guardar a sua vida pessoal quando você entra dentro para a empresa, onde a gente. Desculpa, travou você aí, Cláudia. O que que você. Qual frase? Você tá aí? Travou para mim, você. Tá me ouvindo? Oi, voltou. Tô te ouvindo. O que que Voltou. você Adorei gostou essa bem? frase. Desculpa. Adorei a frase do guarda-volumes. Mas Adorei. é verdade. E é muito importante, a gente acha que você consegue entrar numa empresa, tipo, o cara chegou e vestiu a camisa. Eu acho isso o máximo, né? Você chegou e vestiu a camisa. Aí o que que é o simbolismo do vestiu a camisa, Cláudia? Você deixou tudo para fora e você Sim, agora representa aquela instituição, e você tá ali de corpo e alma. Só que a sua vida existe. Você ainda tem sim, filho, você ainda tem marido, ele ainda tá te enchendo o saco, você ainda tem mulher, ela tá te torrando as ideias. Então, tipo assim, você precisa resolver essas coisas. Você precisa estar com a vida ali em harmonia. Você precisa, né, se resolver para poder sim, entrar naquela instituição de alma limpa, entregue. Mas aí não para vestir a camisa, para você entregar o melhor de você, para você entregar a sua alta performance. Porque essa questão de vestir a camisa parece que é realmente possível uma instituição ter um propósito onde todas as pessoas abraçam esse propósito. Eu não acredito. Ninguém abraça o é, propósito de outra pessoa. Você entende, admira e aceita esse propósito e se engaja, né? Você entrega ali sim, um engajamento pelo propósito de outro, sim. mas você conecta o seu propósito pessoal ao propósito da instituição para vocês juntos alcançarem resultados e construir uma história. Eu ia Então, falar não isso. É existe. uma conexão de propósitos, né? É uma junção, é um quebra-cabeça. É, Você aceita aquele propósito da instituição, você entende, você verifica que através, que junto com aquele propósito também vai existir uma possibilidade de você conseguir alcançar o seu crescer propósito junto. pessoal, crescer junto, construir a sua história. Então, dessa forma, com essa conexão, vocês fazem uma história junto. Então, né, esse vestir a camisa é uma coisa. Hoje tudo é mão dupla. Né, Sim, antigamente existiam outros conceitos, né, a família tal, né, família que eu falo assim, quando as empresas falam que a pessoa que virou uma família, né, como se a sim. pessoa tivesse uma família fora da instituição e a E outra empresa é dentro. fosse dentro. Até acredito que realmente a gente passa mais horas no trabalho do que a gente passa em casa com as nossas famílias. Então Sim. acaba existindo ali um vínculo de muita proximidade, um vínculo muito bacana, vamos dizer assim. Só que a gente precisa entender que a pessoa não deixou de ter aquela vida lá fora precisa ser respeitada, ela precisa ser entendida e a gente tem que fazer com que haja uma harmonia. Isso aí encaixa na liderança positiva, tudo isso que a gente falou. Muito Então, pode. maravilhoso. É um assunto que é uma cachaça, né, Flavinha? Porque quando a gente entende e vê realmente, né, a função dela nos resultados, né, potencializando realmente, né, as pessoas, as equipes, né, as empresas e, obviamente, consequentemente, os resultados, a gente quer cada vez mais aplicar isso no dia a dia e com quem está do nosso lado, né? Porque realmente esses três passos que você falou aqui são fundamentais, né? Vamos repetir: o ouvir na essência, o se colocar no lugar do outro com respeito, né? E o fazer o que você tem, o que você pode fazer com o que você já tem agora, né? O botar a ação em dia, né? Então isso é muito, muito, muito maravilhoso. Eu queria agora, vou só desativar os comentários para a gente fazer uma super foto. Ainda temos Ah, aí faz aí. sete minutinhos, eu acho, 6 minutinhos, mas a gente faz uma foto. Quero ver quem está aqui na live chover coração, aperta coração aí para a gente tirar uma foto bem linda, cheia de coração. E depois a gente continua até o final. Vamos lá, Eu vou vamos ficar lá. congelada aqui no sorriso, ó. Vamos mais, vamos mais. Aê! Nossa, quase parei aqui.
Muito bom, muito bom. A gente fala muito, né, menina? Já Ah, faltam só 5 minutinhos, cara. Mas é porque realmente passa rápido, né? O assunto é maravilhoso, a pessoa é maravilhosa. ô, Cláudia, quero agradecer o convite. É assim, para mim foi maravilhoso estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Tem um trabalho excepcional. Eu quero convidar o pessoal para poder seguir também lá o canal do Gestão Persuasiva, que a Isso gente aí. está desenvolvendo um trabalho com liderança, né? A minha expertise, né? O meu gancho, o que eu estou querendo realmente trabalhar através do canal são as lideranças que não são hierárquicas, igual eu já falei, que são lideranças voltadas para o protagonismo. E para quem quer tomar essa decisão, ter essa decisão de ser líder, ter essa decisão de estar à frente da sua vida, eu convido para ir lá para o canal. @Gestão Persuasiva. Maravilha. Estão todos convidados. Olha, a Eli, gente, segue a Flavinha que ela tem várias dicas muito interessantes mesmo. Não é puxa-saquismo aqui, não. A Eli lembrou de uma coisa que hoje eu não falei com a carta. Então vamos começar com a caixinha? Você quer de qual caixinha? Da caixinha de constelação, da caixinha de perguntas poderosas, da caixinha de coaching ou da caixinha de psicologia positiva? Pode ser Escolhe a psicologia caixinha. positiva. Então vamos na psicologia positiva. Vamos conversar com a caixinha aqui. Vou pegar as cartas e tirar ao vivo. Vamos ver. A gente hoje, cartinhas, cartinhas, cartinhas. A gente falou sobre liderança Verdade, viu, Lúcia? A positiva. harmonização é uma conquista que não é fácil. A gente Mas falou sobre toda, liderança tudo. positiva. Pode falar aí. Não, porque a Vou Lúcia tirando a está cartinha comentando então. aqui. Ela está dizendo que a harmonização é a conquista que não é fácil, mas na verdade nada é fácil na vida, né, gente? Inclusive estar aqui na internet é um desafio. A Cláudia aí finalizando cento e tantas lives, tudo que a gente vai fazer não é fácil, os desafios são muitos, mas o que a gente tem que fazer é tomar a decisão. Tome a decisão e faça. Faça que vai dar certo. Vamos lá. Vamos tirar uma frase então. Pode ser daqui? Pode ser Pode, assim? pode. Vou tirar daqui, hein? Vamos ler qual vai sair. Essa é uma frase poderosa. Nossa! Gente! Para ficar gravado o que acontece todo dia quando eu tiro essa cartinha e eu converso e sai uma frase poderosa. Eu vou ler para você. Não, eu vou mostrar primeiro para ficar gravado aqui. Ah, mas aqui aparece Tá ao invertido. Você vai contrário, eu ter que. sei. Vou ler, hein? Você é capaz de influenciar outros e dirigir suas ações para o sucesso coletivo? Uau! Pura, Gente, pura liderança positiva, tudo a ver com o que a gente está falando, tudo a a ver abordagem com o que a gente perfeita. falou, não é? Obrigada, viu, Para Eli, pela vocês dica aí. para vocês verem que não é mentira, porque realmente hoje acabou que eu não tirei, sei lá por quê, mas gente, tiramos ao vivo e saiu uma frase mara, mara, mara. Você é capaz de influenciar outros e dirigir suas ações para o sucesso coletivo. Isso é muito psicologia, liderança positiva. É total o que Flavinha estava falando aqui hoje com a gente. Né? Vamos repetir os 3 passos, Flavinha? Repete aí os Ó, 3 passos para quem entrou depois. eu vou te contar um segredo, essa frase é minha. Modesta. Total, total. Ai, ai, desculpa, Cláudia, o que você tinha falado? Repete aí os 3 passos para a gente encerrar a live e para quem entrou por último poder também aproveitar essa super dica. Cláudia, acho que não vai dar tempo, porque tá faltando um minuto, não tá? Acho São que seis h tá. 59. Tá Mas eu faltando um vou falar minuto. rapidinho. Olha, gente, 3 passos essenciais para você desenvolver liderança e protagonismo, que não tem a ver com hierarquia. Ouvir na essência, se colocar no lugar do outro, entendendo que você não tem as mesmas percepções que eles, porque você não viveu a mesma coisa. Então, principalmente a questão da suspensão do julgamento. E a terceira coisa é: faça o que você pode com o que você já tem. Porque você pode até, com o tempo, melhorar, você pode conseguir outras ferramentas, você pode melhorar as suas possibilidades. Mas você começando agora, quando surgir essas novas possibilidades, você vai estar mais preparado, você vai estar mais forte, você vai ter novas possibilidades, inclusive de conseguir mais resultado com aquilo que surgiu naquele momento. Então, não espere mais coisas acontecerem. Faça, 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 faça! Passa!
Agora, com o que já tem. Nossa, gente, é muito Né? importante. A Muito teoria é importante mesmo. maravilhosa, é prazerosa. A gente sabe que, só que a gente vê muita coisa. A gente tem muitas oportunidades hoje de estudar, de ter conhecimento, só que a prática cabe só a você. É uma coisa que ninguém vai fazer por você. Então, você precisa fazer alguma coisa. Você pode ler 1 milhão de livros por ano, você pode fazer 9 milhões de cursos, não interessa. Você precisa colocar alguma coisa em prática. Então, ao invés de fazer 9 milhões, faz um e coloca em Maravilha, prática. maravilha. Isso aí, gente. Ó, quem perdeu a live inteira vai ficar gravada. Faltam 15 segundos. Flavinha, um beijo enorme, gratidão imensa. Prazer. Aquele meu abraço bem apertado para você, viu? Ah, Um prazer, viu? beijo Obrigada. enorme. Amei.